Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, o Canal Universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos aprofundar uma reflexão sobre a desigualdade crescente nas cidades. Por que ela acontece? Quem que fica de fora? Quem é beneficiado? Nós temos um modelo de cidade que a gente persegue ou é a lógica do mercado que se impõe? Para tudo isso, uma reflexão profunda, nós convidamos um especialista na área que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar o Rodrigo Iacovini. O Rodrigo, ele é advogado pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado e doutorado em Planejamento Urbano e Regional pela FAO-USP. Ele participou da coordenação técnica da revisão do Plano Nacional de Habitação, assessor de Relações Internacionais da Plataforma Global do Direito à Cidade, assessor jurídico da Relatoria Especial da ONU pelo Direito à Moradia Adequada, coordenador executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, pesquisador do Laboratório de Direito à Cidade e Espaço Público da FAO-USP, coordena a Escola da Cidadania do Instituto Polis, e para coroar esse currículo, ele é coordenador executivo do Instituto Polis. Rodrigo, é um prazer ter você mais uma vez aqui. Vamos pensar um pouco como é que é a produção da desigualdade e o direito à cidade. A gente está vendo aqui em São Paulo, por exemplo, uma quantidade enorme de pessoas morando na rua, excluídas, sem nenhuma política pública. A gente vai em cidades mais, vamos chamar assim, mais civilizadas, né? E tem banheiro público disponível para todo mundo, o transporte é diferente, né? Onde é que você vê a marca da desigualdade? Como é que ela se produz numa cidade como São Paulo? Sim, primeiro agradecer aqui o convite de vocês. Muito bacana poder dialogar contigo, que é um interlocutor super qualificado para o tema, que ajudou a fundar o Instituto Polis. Então, estou mega honrado de estar aqui hoje. E nesse espaço que o Diplo e a TV PUC proporcionam para debates tão interessantes, né? A gente vê a marca das desigualdades nas cidades brasileiras e em várias outras cidades do mundo simplesmente andando pela cidade, né? Como você pontuou, uma das marcas que eu acho mais tristes da gente identificar é a quantidade da população que vive hoje em situação de rua. Não por desejo, não por vontade própria, mas porque a gente construiu socialmente, e o mercado tem feito essa construção principalmente, cidades desiguais. Cidades em que nem todo mundo tem direito à sua moradia atendido, tem o seu direito à cidade atendido, né? Mas a população em situação de rua é uma das marcas das desigualdades que a gente vive na cidade hoje e que é muito forte, de fato, na cidade de São Paulo. Só dando um exemplo, eu moro aqui na região central da cidade, na República, e na frente do meu prédio, na calçada, tem uma saída de ar da tubulação, de esgoto, de eletricidade e tal, e que sai um ar quente por essa saída de ar. E por conta disso, todo dia tem alguém que está em situação de rua dormindo nessa saída de ar quente em frente ao meu prédio, porque é uma das formas que a pessoa tem de se aquecer, porque muitas vezes nem isso ela consegue ter. Muito menos acesso a um banheiro público, muito menos acesso a um meio de guardar suas coisas, né? Mas a população em situação de rua é uma das expressões, mas tem várias outras, e até o Diplo tem publicado uma série de textos, né, muito interessantes sobre vários aspectos dessa desigualdade que a gente vive nas cidades. Tem regiões da cidade que as pessoas não têm acesso a comida de verdade, comida fresca. Então você vê o que a gente chama dos desertos alimentares, dos pântanos alimentares, né? São regiões da cidade que não chega o legume, não chega a verdura, não chega aquela coisa boa, de qualidade para a galera comer.
O que chega são os ultraprocessados, são os salgadinhos, é o hambúrguer, e que aí a gente sabe os malefícios que às vezes isso traz para a vida das pessoas. A marca das desigualdades está também na forma ou no tempo que as pessoas gastam para se locomover pela cidade, né? Eu tenho o privilégio aqui de poder ir trabalhar no Instituto Polis a pé. Eu ando 10 minutos e chego no Instituto Polis. Então tem gente que, em média, aqui em São Paulo, gasta 2 horas e meia por dia no transporte para se locomover entre a casa e o trabalho. E aí até uma pesquisa do Instituto Polis mostrou que isso ao longo da vida, se a gente revertesse esse padrão de deslocamento e as pessoas pudessem morar mais próximo do seu trabalho, isso seria 3 anos de vida que a pessoa ganharia. 3 anos de vida. Então isso significa que ela poderia fazer uma faculdade, isso significa que ela poderia conviver 3 anos da vida da família dela. Então uma mãe que, por exemplo, convive com um filho dos 0 anos aos 18 anos, supondo que o filho sai de casa aos 18 anos, na verdade ela convive 15 anos com essa criança. 3 anos da vida dessa criança ela não convive. Então as desigualdades se expressam em diferentes formas da gente viver a cidade. Até eu, que estou aqui hoje alérgico com gripe, é uma expressão da desigualdade, né? Porque a gente sabe que tem regiões da cidade que são mais poluídas e regiões que se respiram um ar mais puro. E tudo isso porque a gente vive a cidade hoje estruturada para render dinheiro, para render negócios, para uma parcela minoritária, né, da sociedade. Mas a gente tem políticas públicas que pretendem corrigir isso, né? Quer dizer, eu agora tive, por conta de uma reunião internacional do Diplo, uma cidade da Noruega, na capital da Noruega, Oslo. Quase não tem carro lá. Você vê os veículos leves sobre trilhos, aqueles bondes modernos com 5 módulos, andando para tudo quanto é lugar, né? Você vê os ônibus biarticulados andando para tudo quanto é lugar, tudo elétrico, né? Quer dizer, tem metrô, né? E tem uma quantidade pequena de carros, não tem congestionamento, não tem nada, e 90% dos carros são elétricos, né? Houve uma lei que impôs essa condição, favorecendo a troca do motor a combustão pelo elétrico, né? Quer dizer, do consumo de gasolina pelo consumo de eletricidade. Eu fiquei maravilhado, dizendo: olha, não tem trânsito, não tem congestionamento, não tem poluição. É possível fazer isso até dentro do capitalismo. O que você me diz disso? É possível ou aqui a coisa pega de outro jeito? A gente tem formas de estruturação do capitalismo às vezes muito diferentes, né, Silvio, de acordo com os contextos nacionais, regionais, globais, né? Aqui a gente vive um dos lugares em que o capitalismo extrai ao máximo da população sem dar o devido retorno, ou o mínimo de retorno que se dá em outras cidades em relação à qualidade de vida, né? E isso alimenta circuitos de capital não só locais. Então, assim, tem gente aqui no Brasil enriquecendo às custas da péssima qualidade de vida, porque a gente tem companhias brasileiras que exploram serviços públicos e são contratadas pelo poder público para entregar um serviço de uma qualidade. Mas a gente também tem empresas internacionais e globais se beneficiando disso, né? Então, muitas vezes o que a gente vê é que a situação de uma cidade, como cidades alemãs, cidades da Noruega, cidades de outros países, estão melhores porque estão explorando a gente aqui também no sul global, né? Então esse é o ponto 1. Ponto 2 é, a gente tem um processo aqui de gestão do público, gestão do comum, que é muito aparelhado por interesses privados no Brasil, né? Então a gente tem políticas, a gente tem leis, a gente tem regulação urbana que poderia ajudar a melhorar as condições de vida da população. A gente, historicamente, aí, o movimento da reforma urbana, o movimento dos direitos humanos, o movimento de moradia e vários movimentos em torno da mobilidade, em torno da segurança alimentar e nutricional, têm reivindicado e aprovado políticas, marcos regulatórios, planos
que ajudam a gente a ter instrumentos para democratizar a cidade, para melhorar. Então, para priorizar, por exemplo, o transporte público e coletivo em detrimento do transporte individual. Então, a gente investe mais em ônibus e metrô em vez de asfalto para carro, né? Então, a gente tem aí planos e políticas que dizem isso. Mas na hora da implementação desses planos, isso passa pela vontade pública de priorização do gestor público. E essa priorização é muitas vezes dada a partir de interesses privados, porque a gente tem aí um esquema político, né, que muitas vezes acaba elegendo esses políticos a partir de financiamento de campanhas ou de redes sociais e redes econômicas que acabam levando alguma parcela da população para dentro do legislativo e do executivo municipal. E eles acabam defendendo esses interesses, né? Interesses de mercado, interesses mesquinhos até. Porque a gente também vê nesses países que você está citando que tem um capitalismo, o capitalismo é possível de desenvolver com maior qualidade de vida também, né? E aqui a gente vive um capitalismo mesquinho. Um capitalismo que não enxerga desenvolvimento social como uma oportunidade de desenvolvimento do negócio, quer extrair ao máximo, e aí deixa de aproveitar essas oportunidades de melhoria a partir de políticas públicas. Então a gente tem sim algumas dessas, mas que a gente tem restrito, né? A aplicação e implementação delas, infelizmente, não é prioridade da nossa gestão. Eu não sei nem se prioridade é a palavra, viu? Porque a gente tem um conjunto importante de favelas em São Paulo, né? Quer dizer, uma população que mora em condições precárias de moradia, ocupando espaços como as beiras da Guarapiranga, que também contaminam a água que nós estamos tomando. Sim. E, normalmente, isso é tratado como uma espécie de falha de controle da prefeitura. Né? Quer dizer, houve então um loteamento clandestino que ela tolerou, então que ela não expulsou, que interesses políticos preservaram. Tal. Mas acontece que o fato dessas pessoas morarem na favela diminui o que costuma ser chamado no marxismo como o custo de reprodução da força de trabalho. Exato. Né? Então fica mais barato para o empresário contratar alguém que não precisa pagar aluguel. Ou que pode pagar um aluguel pequeno, né? Quer dizer, então, não é uma falha de gestão, Rodrigo. Não. Não é. É uma falha estrutural mesmo, Silvio. Por isso que eu falo que é um capitalismo mesquinho que a gente vive, porque ele vive em cima da reprodução de baixos salários, né? É uma urbanização que foi baseada numa reprodução da força de trabalho a partir de baixos salários, né? Que a gente vive. Foi uma escolha, e uma escolha política e planejada. Por isso que eu acho que é tão sagaz a escolha do título do livro da Raquel Ronick, que é São Paulo, Planejamento da Desigualdade, porque mostra que tem uma racionalidade, uma decisão, um planejamento ali em torno disso, né? As nossas cidades, elas não são ruins de viver ao acaso, simplesmente porque a gente não planejou, simplesmente porque a gente não implementou as decisões que foram tomadas ali coletivamente. Quando eu digo prioridade, na verdade, usando um eufemismo, né? Que é como você apontou. Na verdade, são escolhas racionais ali que visam manter um patamar de lucratividade do setor mercantil e capitalista alto em detrimento da qualidade de vida, porque é isso que você está dizendo. Se o cara não paga aluguel, eu posso pagar um salário mais baixo para ele. Se eu não me importo que o cara perca 2 horas e meia se deslocando para o trabalho com uma condução, ele pode morar na zona periférica e não aqui na região central, entendeu? E isso realmente é uma escolha, até porque isso é interessante para o mercado imobiliário também, né? Porque se existe favela, se existe um lugar que você mantém ali uma precariedade, um lugar que é não desejado, um não lugar, isso dá ainda maior valor para áreas da cidade em que você investe. Quando você tem uma área que ela não é tão boa de se morar, a área que é boa de se morar se valoriza mais. Então isso interessa também ao setor da construção civil, do capital imobiliário, porque eles ganham mais na especulação em torno do solo urbano, em torno da construção também, né? Então realmente essa construção desigual é um produto consciente do nosso capitalismo atrelado ao desenvolvimento urbano das nossas cidades. Tem uns outros aspectos que me impressionaram muito, né?
Nos anos, deixa eu ver, nos anos 70 ainda, né? Nos anos 70, né? Aí nós tínhamos 350 quilômetros de trilhos de bonde na cidade de São Paulo. Nós não temos 100 quilômetros de metrô ainda, né? Ou tem quase isso. Né? E a prefeitura do Faria Lima, né, apelando para um tom de modernidade, falou: olha, nós vamos enterrar tudo isso e nós vamos dar espaço para o ônibus e para o automóvel. Né? Isso é um lobby das empresas de automotivas, né? Totalmente. Silvio, a gente chegou, se não me engano, se não me falha a memória, década de 40 ou 50, a gente chegou a ter mais de 1.000 quilômetros de redes de bondes em São Paulo para o transporte. Chegou um momento na cidade que a gente tinha dois planos competindo ali, entre você avançar na estruturação de uma rede de transporte coletivo, de bondes e de metrô. Naquela época, ali na primeira metade do século XX, já se falava em implantar metrô, porque isso já era uma realidade em Londres, em Paris, em Moscou e outras cidades, Nova York. E aí se falava, cara, o futuro está nisso, então vamos construir um plano para isso. E quem, inclusive, financiava esse plano e esse estudo era a Light, que era uma companhia privada, que era a concessionária dos bondes. E aí estava vendo ali no metrô um futuro negócio para eles. Por outro lado, teve uma outra frente ali, um outro grupo político que falava, não, a modernidade hoje são os carros, porque aí a gente independe de estrutura do Estado, a gente independe de estrutura de uma companhia privada. E na época a Light ela não era muito bem vista, sabe? Porque ela não entregava, como muitas empresas prometem e não entregam, um serviço público de qualidade. Então esse plano ali deixou de ser apostado nele e se apostou num plano ali a partir de Prestes Maia, de expansão de vias para carro, depois no ônibus como forma de deslocamento, e esse ônibus, o transporte coletivo sobre rodas, inclusive propiciou a expansão periférica da cidade, né? Porque antes, se as pessoas não tinham como morar na periferia e chegar na região central de maneira rápida, vamos colocar muitas aspas nesse rápido, né? Ela tinha que caminhar. Então ela tinha que morar minimamente perto do trabalho. Então por isso até existiam vilas operárias perto de indústrias e tal. O ônibus possibilitou esse deslocamento de mais longe, né, para chegar no trabalho. E aí, inclusive, possibilitou que as pessoas fossem jogadas das áreas centrais para as áreas periféricas, quem estava chegando naquela época e não recebia o salário adequado, né? Porque, como você disse, o capitalismo não cumpriu essa promessa de você vende a força de trabalho e com o que você recebe pela venda da sua força de trabalho, você paga pela sua reprodução, pela sua moradia, pela sua alimentação e tal. Isso não aconteceu no Brasil e o ônibus propiciou que isso não acontecesse, né? Mas em uma determinada medida, a gente também foi transitando além de o ônibus, a gente foi transitando para o transporte individual, como meta, como sonho, como libertação, né? Porque os ônibus, o sistema por ônibus sempre foi cheio, sempre foi visto como difícil, você espera muito, você gasta muito tempo, e aí como esse sistema a gente nunca investiu de verdade como deveria investir no sistema de transporte por ônibus, o sonho da população passou a ser o transporte individual. E aí nisso a gente viu o que viu a partir de várias décadas aí, 50, 60, 70, de crescer trânsito, de aumentar a poluição na cidade, a gente ter que implantar um rodízio de carros, né? E hoje a gente vive as consequências disso em relação a mudanças climáticas, em relação à minha alergia aqui que a gente está vivendo. Tudo isso está conectado com esse modelo que a gente adotou. E por que a gente adotou ele? Porque na época tinha setores econômicos que estavam fazendo lobby em relação a isso. A gente fundou também o desenvolvimento da nossa economia em torno da indústria automobilística também, né? A gente tem aí um setor que é até desenvolvimentista que continua apostando nisso, continua apostando não só no carro, mas no desenvolvimento da cadeia do petróleo também. Então a gente continua fazendo apostas que continuam sendo desiguais e aí a lucratividade restrita, né? E tudo isso em torno dessa matriz de transporte individual. E aí continua sendo o sonho de muita gente não pegar o ônibus e ter grana para comprar o próprio carro e sair de casa um tempo
menor depois, tipo, sei lá, 15 minutos depois, mas pegar um trânsito danado para não pegar o ônibus cheio, né? Então isso continua sendo um sonho de muita gente. E, infelizmente a gente continua vendendo esse sonho como uma forma de inclusão, da inclusão pelo consumo, né? E é algo que a gente precisa reverter ontem. Explica melhor como é que precisa reverter a inclusão pelo consumo. Por quê, hein? A gente precisa reverter a inclusão pelo consumo pensando na inclusão pela relação pela realização, não relação, pela realização dos direitos humanos. Tem uma diferença entre a gente fazer uma inclusão pelo consumo e uma inclusão pelos direitos humanos. Qual a diferença? Quando eu digo que é uma inclusão pelo consumo, eu às vezes aposto em políticas que são da compra, por exemplo, da moradia. E isso faz com que a gente aposte em políticas como Minha Casa Minha Vida, como uma política que o setor privado produz o parque imobiliário, as unidades habitacionais, e as pessoas compram isso no mercado. E aí, às vezes, você até oferece subsídio para quem está com renda baixa. Então, para a população de baixa renda, o governo subsidia a compra dessas casas. Mas isso está reforçando aqui que o setor habitacional vive de consumo. E esse modelo ele é limitado, porque o consumo ele é sempre baseado numa produção capitalista, né? Então sempre vai ter uma extração de lucro em cima daquilo. Sendo que se a gente pensa, por exemplo, a moradia como direito e não como forma de consumo, o poder público estaria investindo mais em modalidades do Minha Casa Minha Vida, mais próximas ao Minha Casa Minha Vida Entidades, que é como os movimentos sociais produzem moradia. E aí os movimentos sociais produzem moradia não para venda, mas produzem moradia para o uso, para as famílias. Então já é provado, por exemplo, que as unidades habitacionais produzidas pelos movimentos de moradia são maiores, têm melhor qualidade, têm melhor acabamento. E aí isso, por quê? Porque é uma moradia produzida para os próprios membros do movimento social usar. Então a gente sai dessa lógica de venda, sai dessa lógica do direito à moradia como uma moradia, como um bem de consumo e entra na lógica do direito, fortalecendo que a própria população, a sociedade civil produzam nesses processos para o próprio uso e não para venda. Então isso dá outra dimensão. E aí a gente pode falar disso na mobilidade, a gente pode falar disso na segurança alimentar, em vários outros itens que também tem que mudar. A perspectiva de direitos é fundamental e chave para a gente mudar, inclusive, o cenário político que a gente vive hoje. Rodrigo, eu não conheço outra cidade que tenha o ritmo de construção de edifícios que está tendo em São Paulo, né? E muita gente diz que isso é uma bolha, que isso vai estourar, né? O que você acha disso? Olha, Silvio, você fez uma boa comparação e eu também estava tentando lembrar aqui se eu conheço outras cidades com o mesmo ritmo. Eu acho que talvez algumas cidades chinesas tenham um ritmo forte de produção, mas a lógica de produção é muito diferente da que a gente está vivendo aqui, né? Realmente a gente está vivendo uma produção que ela não é voltada para quem de fato necessita e muito menos baseada numa demanda real, concreta por moradia. A gente vê quem vive aqui, por exemplo, em algumas regiões da cidade, como a região do centro, a gente convive com pessoas que estão o tempo inteiro entregando panfleto para a gente de novos empreendimentos habitacionais, muitas aspas no habitacional. E aí, geralmente, a primeira coisa que eles falam não é, olha esse apartamento que legal para você morar. Eles entregam assim, olha aqui o apartamento para investimento, você pode alugar no Airbnb. Então isso está sendo uma das principais bandeiras de venda do mercado hoje. A gente está produzindo muita coisa para um circuito especulativo, porque São Paulo não tem as praias do Rio de Janeiro, né, Silvio? São Paulo não é assim, uma Paris da vida, né? Também. Então, assim, a gente está vivendo em torno de uma especulação do São Paulo vendido para quem é de fora, para um Airbnb da vida, que não vai ter demanda daqui a pouco no nível de unidades que a gente está produzindo para isso. E, além de tudo, os recursos que existem para financiar a produção imobiliária, eles são limitados também, né? Então isso significa que estão entrando aí
poupança minha, poupança sua, está entrando dinheiro às vezes do FGTS para financiar a construção dessas unidades habitacionais que são para especulação, para uma coisa que não vai se realizar, em lugar de financiar a construção de moradia para a população que continua hoje, neste minuto, construindo casa em áreas que não são próprias para morar, né? Porque é a única área que ela pode ocupar, porque o mercado não está ali de olho nessas áreas, e está construindo de uma maneira precária, e está construindo porque precisa ter um espaço para sua família morar, não é por escolha. Então a gente continua permitindo que se drenem recursos públicos para a construção especulativa. E é isso que é tão importante, por exemplo, de iniciativas como a que o SEBRAP fez junto com a Fundação Tid Setúbal, de mostrar como a política de HIS que a cidade de São Paulo adotou estava sendo usada numa finalidade errada e estava sendo desviado. É importante também, por exemplo, como o Lab Cidade denuncia fake HIS, entendeu? Que na verdade são supostamente habitações de interesse social para a população de baixa renda, mas que não são, entendeu? Por isso, uma iniciativa como o mandato do Nabil Bonduque fez de tentar promover uma CPI da habitação de interesse social em São Paulo são tão importantes. E é nisso que eu digo que às vezes a gente precisa mudar as decisões públicas. E aí, como você disse, já passou do tempo da gente querer questionar isso como prioridade, né? A gente sabe que, na verdade, para mudar esse esquema, a gente precisa mudar os agentes de poder que estão ocupando esse espaço. Então, mudar quem está na prefeitura, mudar quem está na Câmara de Vereadores, mudar quem está no Congresso Nacional, né? Então, isso é importante para a gente mudar. Se a gente quer resolver as desigualdades do Brasil, a gente tem que andar em dois sentidos: fortalecimento da sociedade civil, fortalecimento das iniciativas que produzem condições de vida para o uso, como eu estava falando, o movimento social produz moradia para os próprios movimentos morarem, então fortalecimento da sociedade civil, mas também a mudança de rota do nosso Estado a partir de novos legisladores e de novos agentes públicos, né, no executivo. Então são duas vias que andam juntas que a gente precisa puxar. A gente precisa puxar para esses dois lados para a gente conseguir melhorar aqui. É questão de vetor da física que eu estou falando aqui. Então, realmente, para a gente mudar, a gente precisa apoiar iniciativas como essa, tanto de pesquisas, da academia, da sociedade civil, quanto iniciativas também de agentes públicos que estão tentando ali tensionar para uma melhor aplicação, né, desse recurso que é nosso, desse recurso que historicamente está investindo não só em habitação, mas também em espaços públicos, que é outra coisa que a gente está vendo de desigualdade aqui, né? Quem pode usar e quem pode gerir o espaço público na cidade de São Paulo. Então também isso a gente tem que disputar. Então a gente está vendo aí processos de privatização de parques, de praças, de usos até de ruas, de vales, de espaços, né? E isso também mostra as desigualdades que a gente tem reforçado a partir de dinheiro que é meu, dinheiro que é nosso, de construção. Mais do que dinheiro, né? É a construção das nossas vidas que dá vida para aquele lugar. É porque a Praça Roosevelt que ela tem sentido. Eu fico olhando, tem ruas, tem avenidas que estão assim. Você pega o fim da Rebouças, perto da Faria Lima, por exemplo, é uma infinidade de novos projetos. Eu fico pensando assim, e a infraestrutura para isso? A água, a eletricidade, o esgoto, né? Como é que uma cidade dessa consegue reciclar essa situação e atender todo mundo? Ela é uma questão fundamental, porque geralmente quem vai suportar o ônus, quem vai aguentar com o ônus de adaptar essa nova infraestrutura para esse desenvolvimento somos todos nós, né? Então, realmente, quando a gente vê um desenvolvimento imobiliário muito forte e bruto, né? Numa região da cidade que não está preparada para isso, dali a pouco isso vai gerar um problema, dali a pouco isso entra na agenda pública, então o esgoto vai precisar ser readaptado, o sistema de mobilidade vai precisar ser readaptado, e aí, por mais que a gente tenha dito, né, tenha se vendido na lógica da estadofobia do Foucault, de que Estado mínimo, vamos privatizar tudo, vamos privatizar a Sabesp, vamos privatizar a agência de a distribuidora de energia elétrica e tal,
essas empresas que estão fazendo essa gestão já vão chegar e falar, olha, eu não fui contratada para isso daqui não. Isso daqui foi um fortuito, isso daqui foi uma decisão que não foi minha. Então não está no meu contrato de concessão. Aí o que vai acontecer? Vai ter que vir o Estado e colocar dinheiro para investir ali. Então todo o tempo a gente está alimentando essa máquina. Todo o tempo, esse desenvolvimento do mercado imobiliário, esse desenvolvimento da construção civil está exigindo Estado e está drenando recurso da sociedade como um todo. E aí, infelizmente, é algo que a gente precisa conter. Porque a gente até criou algumas regras e alguns instrumentos para captura da mais-valia urbana, para outorga onerosa do direito de construir. Então, a gente permite construir, por exemplo, até 5 andares. E aí, se o construtor quer desenvolver do 5º ao 8º andar, ele tem que pagar mais por isso. Então, isso existem alguns mecanismos que a prefeitura, por exemplo, captura esse recurso da construção. Acontece que muitas vezes esse recurso vai para um fundo, por exemplo, como o Fundo de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, o Fundurb, e aí esse fundo, ele muitas vezes ele não é usado necessariamente para melhoria da qualidade de vida em geral. Então, dando um exemplo, foi mudada a regra do Fundurb há alguns anos atrás, para que esse fundo, que antes podia apoiar moradia e mobilidade, mas mobilidade, principalmente a mobilidade coletiva, ou seja, transporte público coletivo e tal, mudou as regras para que ele possa apoiar asfaltamento. E, curiosamente, pouco depois vinha ano de eleição municipal e pouco depois a bandeira do prefeito em reeleição na época era: eu fiz o maior programa da história de recapeamento da cidade de São Paulo. E aí se usou um dinheiro que em tese era para melhorar a infraestrutura urbana coletiva e acabou melhorando só uma infraestrutura que é usada por quem tem carro individualmente. E aí isso beneficiou apenas essas pessoas e apenas em algumas regiões da cidade. Então a gente sabe que o recurso público acaba sempre sendo drenado para interesses privados e para a reprodução de mandatos eleitorais de quem representa esses interesses privados, né? E isso é uma regra histórica. E esse trecho ali da Rebouças com Faria Lima, ele representa mais uma vez isso, infelizmente. Inclusive destruindo patrimônio, né? Inclusive destruindo história, inclusive destruindo pequeno comércio local. Então, tendo ali impactos que vão além também da própria infraestrutura urbana, apagando momentos da nossa história, tirando pequenos comerciantes que existiam há décadas. E eu não estou aqui defendendo aquela casa de Pinheiros, da classe média alta e alta. Eu estou aqui defendendo, às vezes, um enclavezinho ainda de pobreza que ainda existia nesses bairros. Sim, existe. Você vai para Higienópolis, tem o pequeno comércio, tem o sapateiro ali que tem uma banca, que tem um espacinho. Você vai ali para Pinheiros, isso também tinha. E essa política de terra arrasada para uma construção imobiliária acelerada, ela acaba com esses pequenos enclaves também. Então isso é uma tristeza, né? Porque a gente inclusive está acabando com circuitos de economia local e com possibilidade de sobrevivência de alguma população que morava há décadas ou trabalhava há décadas no mesmo lugar. Então os impactos vão além da infraestrutura pública e coletiva, mas também na vida da população em geral. Você sabe que, comentando isso que você está falando, Buenos Aires, por exemplo, em cada quarteirão tem uma quitanda que vende fruta, que vende bebidas, que vende arroz, feijão, tem uma quitanda. E é proibido lá ter esses mega supermercados dentro da cidade. Então, eles preservaram essa possibilidade. Aqui não, aqui nós temos 3 ou 4 grandes redes de comercialização que impõem os preços, funcionam como um cartel, né? Quer dizer, e tchau para a pequena iniciativa, né? Quer dizer, nós estamos falando de um modelo de lógica, a privatização, a concentração no grande, a exclusão do pequeno, né? Como é que a gente pode reverter um tipo de situação dessa? A gente precisa tomar algumas medidas enérgicas e radicais, né? O poder público tem aí, por exemplo, nas suas mãos a decisão sobre uso e ocupação do solo, por exemplo.
Então dizer, como o Buenos Aires disse nesse teu exemplo, eu nem conhecia esse exemplo, achei ótimo, mas dizer aqui nesta região, você, supermercado grande, não pode implantar. Ou aqui neste quarteirão, quando eu aprovo, pensando aí também, porque a gente faz a aprovação muitas vezes lote a lote, né? Então aqui no seu lotezinho você pode fazer tal coisa. A gente também precisa migrar para uma outra aprovação mais ampla, né? De olhar o conjunto do quarteirão, o conjunto do bairro. Então, agora aqui, o que pode se instalar nesse setor comercial são pequenas quitandas, por exemplo. Eu só vou autorizar pequenas quitandas. E aí a gente precisa, inclusive, ter incentivo público, né? Porque a gente sabe que a regra do mercado, ela acaba priorizando o estabelecimento de empreendimentos comerciais onde eles acham que vai ter gente comprando. Então, se a gente deixa só pela lógica do privado, a galera que quer vender vai só se instalar nas áreas mais ricas da cidade, ou que tem um potencial de compra da classe média, né? E a gente precisa que tenha venda de produtos frescos, orgânicos, também em regiões periféricas, para a gente melhorar. Então, para isso, tem que ter incentivos públicos, para isso, tem que ter equipamentos públicos que permitam não só a comercialização, mas até mesmo a produção desses alimentos. Então, a gente tem que fortalecer, por exemplo, a iniciativa da agricultura urbana, de pequenas hortas também, que aí não são só para comercialização, mas às vezes são para o próprio consumo, da galera que planta para consumir também, né? Então isso, por exemplo, é uma coisa que no Instituto Polis a gente vem fomentando, né? Como a gente cria hortas urbanas junto com movimentos de moradia, mas junto também com movimentos de vizinho, como que a gente dissemina isso, como inclusive uma prática até de bem-estar, como uma prática de saúde mental. Tem muitos estudos que mostram que o trabalho com a terra, o trabalho da agricultura faz bem para a gente também, enquanto da nossa saúde mental. Então, como que a gente investe mais nisso? Como que o poder público fortalece essas cadeias também, né? Então, tem regras, tem editais, tem programas que podem ser feitos nesse sentido. E aí a gente tem que quebrar com alguns monopólios, né? Como você estava falando, porque o preço acaba sendo tabelado, o preço acaba sendo unificado, né? E isso acaba mais uma vez drenando o recurso da sociedade. Mas o problema é que, mais uma vez, a gente tem aí uma conexão forte entre nossos representantes eleitos e muitas vezes essas cadeias produtivas grandes, né? E esses grandes supermercados, inclusive muitas vezes internacionais, né? Que aí não são nem capital nacional. A gente já passou da época que isso era uma lógica de recurso e de mercado nacional, né? A gente vê a entrada de grandes grupos internacionais aqui na região central, além das já tradicionais que a gente sabe de quem comprou o Pão de Açúcar, de quem comprou várias outras coisas, mas nos últimos anos a gente viu o Osho. O Osho que insiste em ser chamado de Oxo, né, porque é uma rede internacional, mas que eu acho que a gente, como modo de resistência no Brasil, deve chamar de Osho. A gente está falando português no Brasil. Dominou aqui vários espaços comerciais menores e só vende praticamente coisa processada. Não vende, até vende alguns itens de alimentação fresca, né, de legumes e tal, mas é muito pouco subsidiário e tem uma lógica muito explorativa, muito predatória, né, do comércio local. E aí isso está fazendo com que a gente se alimente pior, isso está fazendo com que pequenos produtores também não consigam escoar a sua produção, né? Porque esses grandes grupos compram em grandes quantidades. Então a gente está piorando aí não só nossa vida individual, mas enquanto sociedade, se a gente não tomar uma medida para quebrar com esse monopólio, para também poder fomentar e fortalecer essa outra forma de produzir, né? Dá para dizer que não tem dinheiro para atender as prioridades da população? Olha, não dá. Não dá para dizer que não tem dinheiro para atender as prioridades da população, né? A gente teve um orçamento em 2025 da prefeitura previsto de mais de 137 bilhões de reais. É um dos maiores orçamentos do país, sim. Eu não tenho certeza se ainda é o terceiro, como você, mas eu tenho certeza que é maior do que muitos países têm de orçamento. E aí eu não estou falando nem de cidades, nem de estados, estou falando de países inteiros.
Obviamente, a gente tem uma cidade numa escala que é muito fora da curva. A gente tem um tamanho da cidade de São Paulo que é muito maior também do que alguns países, né? Mas a gente tem uma produção de riqueza, a gente tem uma produção de recursos que poderia tornar a cidade uma cidade melhor para todas, todos e todes, né? E aí a gente vê que, infelizmente, continuamos com uma alocação de recursos muito contestável, né? Enquanto a gente vê surgirem vários casos de contratação de empresas de produção cultural, de produção de evento, muito questionáveis, né? Enquanto a gente vê aí o uso de recursos públicos, como eu estava citando, por exemplo, do Fundurb, de maneira arbitrária e descontextualizada, a gente tem recurso para melhorar a vida da população, né? Teria recurso para tornar uma cidade mais igualitária. Passa por a gente mudar a forma como decide o orçamento público, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar. A gente historicamente construiu setores de esquerda, setores progressistas, a ideia do orçamento participativo, e aí nunca chegou o orçamento participativo de fato a ganhar uma escala decisória, um poder decisório sobre o conjunto do orçamento, né? Grande, geralmente ficava reduzido, eu tenho aqui 98% que o poder público decide, 2%, 1%, 0,5% do orçamento participativo, mas a força dessa ideia tem que persistir. O orçamento deveria ser decidido pela população. E aí tem vários entraves nisso, né, que a gente tem visto. Tem uma questão que a gente nunca priorizou, de fato, processos políticos para tornar isso forte. Veja que o próprio governo federal, que tem uma gestão progressista hoje, né, tem uma luta aí em torno de como a gente consegue estabelecer um orçamento participativo em nível federal. Isso ainda é uma discussão, não é um dado, mesmo numa gestão progressista. E nas gestões municipais, muitas de direita, isso nem é tido e havido, né? Então a gente tem que investir nisso, tem que investir em formação política. Por isso que eu falei, sociedade civil tem que ser fortalecida e tem que ter linhas de apoio do Estado para o fortalecimento da sociedade civil. E aí a gente tem que fortalecer esse letramento político sobre orçamento, né? Processos de monitoramento têm que ser mais fortes também do uso, e aí eu cito aqui um exemplo que eu sempre falo, que o INESC faz um trabalho maravilhoso, né, uma organização aí de Brasília, maravilhoso sobre monitoramento do orçamento, e eu acho que a gente tem que aprender mais com a experiência do INESC também, de como a gente faz esse monitoramento, transforma em dado em discussão na agenda pública, né? Porque, infelizmente, o orçamento ele ainda é um tema restrito de interesse, não é todo mundo que se interessa por ele. Se interessa, assim, genericamente, é o dinheiro que sai do meu bolso que está financiando isso. Queria que fosse de outro jeito, mas ir lá, discutir quando a gente está discutindo PPA, plano plurianual, quando a gente está discutindo a lei de orçamentária anual, a LOA, todos esses a gente não está lá no dia a dia, e a gente precisa estar, né? E aí a gente também precisa mudar um pouco a alocação desse recurso que veio nos últimos anos mudando também, né? Saiu uma proeminência grande do executivo e entrou uma proeminência grande do legislativo com as emendas parlamentares, né? E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sobre os desafios, os limites e possibilidades dessa mudança, né? O que significou no jogo político essa mudança? Eu acho que em nível federal significou muita coisa. A gente vê, por exemplo, um governo que foi mais amarrado nos últimos anos por conta dessa mudança do jogo das emendas parlamentares, né? Do poder que mudou, desse shift de poder. E eu acho que em nível local isso também mudou um pouco. Embora a gente tenha iniciativas que são super importantes, como eu disse, de fortalecimento da sociedade civil, também tem muita emenda indo para drenar recurso público para essa galera que a gente sabe que infelizmente não está trabalhando em prol do interesse público, né? E com isso o parlamentar ganhou um poder aí enorme de alocação sobre o orçamento que, na minha opinião, deveria ser revisto, porque isso faz parte ali dos
pesos e contrapesos, né, da forma como nosso Estado foi construído, de quem faz, quem aloca, quem monitora, quem executa, isso gerou uma disfuncionalidade nesse esquema de pesos e contrapesos, que eu acho que a gente precisa conversar a respeito e que afeta políticas urbanas, né? Porque, por exemplo, muito do recurso das cidades brasileiras para fazer investimento, principalmente cidades pequenas e médias, vinha de recursos federais, de alocação de recursos federais, do governo federal. E aí isso vinha através de programas, e isso vinha através de programas que seguiam planos estabelecidos, pactuados, ou com uma visão de desenvolvimento nacional. E aí o que a gente anda vendo é que cada vez menos esses planos e esses programas estruturados estão tendo recurso e mais a alocação através de emendinhas parlamentares está ganhando proeminência nisso. E aí a gente, infelizmente, não tem a qualidade urbana que deveria ter nesse esquema. Então a gente vê, por exemplo, órgãos como o Ministério das Cidades com dificuldade em sequer saber o que está acontecendo nos municípios, o que aquele recurso está apoiando nos municípios, né? Qual o resultado, qual o impacto daquele recurso no município. Porque acaba sendo decidido através de emenda parlamentar, através do Congresso, né? E aí eles são obrigados a repassar esse recurso e a executar sem o controle necessário que deveria ter. Então a gente está colocando muito recurso também em coisas que não precisariam, não deveriam ou não são interessantes de serem feitas, né? A gente no Poli está até ajudando, por exemplo, o Ministério das Cidades a fazer uma comunidade prática com gestores públicos para a gente conseguir qualificar esses projetos, né? Porque não adianta ter o recurso se você não tem um projeto de qualidade, se você não sabe o que fazer com ele. E muitas vezes a máquina pública nos pequenos municípios ela é muito enxuta. Quando tem um arquiteto urbanista, às vezes é muito. Então a gente precisa ajudar a qualificar isso. E esse investimento precisa ser feito com orientação, com intencionalidade também. Você sabe que quando você fala que nós precisamos fazer o planejamento, essas coisas, eu fico pensando nos órgãos de planejamento estatais que atuavam em São Paulo, que foram fechados, para poder servir a contratar consultorias privadas para fazer coisas que, da ótica da consultoria privada, favorece o mercado. Não é? Quer dizer, quando a gente fala na privatização dos serviços públicos, quando a gente fala, vamos dizer assim, numa concepção, eu fico em dúvida se isso pode ser resolvido, sabe? Ou se nós vamos ter que conviver com essa porcaria dessas pressões todas eternamente, né? Como é que você vê isso? Olha, você tocou num ponto que eu acho nevrálgico, assim, né? Porque quando a gente transfere essa formulação de pensamento, essa construção de dados, né, de órgãos e agências públicas para o privado, a gente sabe que esse privado vem eivado de uma concepção, né, como você disse, que é mercadológica, que é a partir do lugar em que ela fala, né, das conexões que ela tem. Então, para mim, eu vejo que esse lugar da formulação pública, do planejamento público, a gente tem que resgatar com força. Se é possível, Silvio, eu acho que está tudo em disputa, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um contexto que está muito difícil para a gente falar em expansão do público, né? A gente vê, na verdade, é isso, praça sendo concedida para iniciativa privada. Veja o absurdo que é isso, né? A gente está falando de um dos bens mais públicos de uso comum do povo, que é a praça. A praça é do povo, né? Então, assim, a gente está falando neste nível de privatização. Ao mesmo tempo, este nível de privatização ele vai gerar um problema, um nó tão grande daqui a pouco, que o contexto vai favorecer a gente retomar a discussão sobre o papel público do planejamento, o papel público da implementação de iniciativas. A gente vê isso, por exemplo, numa dinâmica europeia, que está passando por uma reestatização de serviços públicos, de coisas que também tinha entregado, porque, no final das contas, tem coisas que são incompatíveis com a perspectiva mercantil. E assim, a população vai chegar num nível de desgosto, num nível de reclamação, que as coisas não vão se sustentar. A gente já está vendo alguns indícios disso. Então, por exemplo,
A gente viu agora o compromisso da prefeitura de cancelar a concessão do Vale do Anhangabaú, por exemplo, porque ali gerou um problemaço a gestão privada de um espaço público. A gente está vendo, por exemplo, a revisão da Enel aqui em São Paulo, enquanto companhia elétrica, porque não está entregando o que precisava entregar, sabe? A gente está vivendo caos aqui, apagões, situações que são insustentáveis. Minha avó de 96 anos sem poder sair de casa porque passou dias sem energia elétrica, por conta de baixo investimento da Enel, por exemplo. Então, isso está já começando a movimentar. A gente já está vendo uma insatisfação pública que está movendo um pouco dessas engrenagens. Mas ainda tem um chãozinho. Para isso ganhar escala e a gente conseguir mudar a concepção, a gente conseguir virar a agenda das privatizações para uma agenda de vamos retrazer isso, o que é gestão do comum, o que é gestão dos bens de interesse de todo mundo para o público, ainda demora um pouco. Mas eu vejo que isso já está começando e eu vejo que já já a gente vai chegar numa situação de crise desses serviços, que essa vai ser a única alternativa, principalmente diante da crise climática. A crise climática ela vai colocar situações que a gente nem imagina hoje na mesa. E aí a responsabilidade vai recair para o poder público e a iniciativa privada vai querer sair desse ônus e aí vai sobrar para o Estado de novo. E aí eu acho que tem ali uma chance que a gente tem que preparar bem nossa argumentação, a gente tem que preparar bem nossos subsídios, nosso conhecimento para aproveitar essa janela de oportunidade e falar, tá vendo, gente, que a gente vinha falando durante décadas, isso tá mostrando o limite desse tipo de arranjo institucional. E aí aproveitar essa oportunidade e crescer de novo para cima do público, tem que ser gerido pelo público e não pelo privado. Olha, eu acho que foi um brilhante fechamento da nossa conversa, porque o papo já acabou, o tempo se esgotou, entende? Então, se você quiser dizer uma última palavra, por favor, e depois a gente encerra o programa. Tá ótimo. Queria só, além de agradecer de novo, lembrar, gente, o direito à cidade a gente constrói no dia a dia. Nos votos que a gente vai dar esse ano para a eleição nacional, mas também com como a gente reivindica as melhorias perante nosso poder público. Então vem junto, chega junto do Instituto Polis, chega junto do Diplo, chega junto do Lab Cidade, do SEBRAP, dos movimentos de moradia, que é isso que a gente precisa. Muito bom, eu queria agradecer muito ao Rodrigo Iacovini pelo papo e agradecer a você também que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.